Paz e bem. Gostaria de trazer hoje para a nossa reflexão duas expressões utilizadas antigamente: olhar nos olhos e falar de coração a coração. Significava ter um contato direto com a pessoa, olhando nos olhos, ou tentando descobrir as emoções, afetos, sentimentos que uma pessoa tinha ao conversar. Se ela estava de fato se mostrando ou se ela estava se ocultando. Como analisar e vivenciar essas expressões no mundo atual? O século passado trouxe muitas mudanças, algumas maravilhosas, extraordinárias e inimagináveis. Muitos recursos anteriores desapareceram. A máquina de escrever, por exemplo, a máquina elétrica, o mimeógrafo, o fax, o PABX, a agenda manual, o despertador, até mesmo o relógio, o uso do correio, em parte, desapareceu. E até diria, talvez no mesmo caminho vá a televisão e outros recursos que a humanidade valorizava até há alguns anos atrás. O dinheiro, por exemplo, já é bem menos usado. Quase tudo é substituído por um único instrumento, aliás, muito democrático, que é o celular. Os pais e avós ensinavam os filhos e netos. Hoje, os filhos e netos ensinam os pais e avós. Aos poucos vamos aprendendo o manuseio desse instrumento de comunicação. A pergunta essencial que teríamos que fazer é como hoje criar, vamos dizer, uma ética e uma moral para o celular. Como viver este mundo virtual? Quando teremos uma legislação realmente valiosa, preciosa e ativa para se controlar o celular, o seu uso e a transformação que ele trouxe para o mundo, para nós, para as famílias e assim por diante. As crianças antigamente traziam algumas vezes uma cola chamada, um pequeno papelzinho com os pecados quando vinham se confessar. Aliás, tem uma historinha interessante, que o menino chega até Dom Bosco, fundador dos Salesianos, para se confessar, e só chora, e Dom Bosco pergunta, mas o que aconteceu? E ele diz, eu escrevi meus pecados num papelzinho, mas a cabrita comeu o papel. Hoje alguém pergunta, uma criança, um adolescente, um jovem, posso ler minha lista de pecados para não esquecer nada? Se você diz sim, ele retira o celular do bolso. Até os pecados da pessoa estão no celular. Nós não poderíamos imaginar esse salto tão grande. Aliás, acho que mesmo os leitores de Júlio Verne nunca imaginaram que a humanidade fosse estar numa situação assim tão elevada até certo ponto, com uma possibilidade imensa de humanização. No entanto, estamos vendo um mundo virtual com pedofilia, pornografia e golpes de todo tipo. Como transformar o celular num olhar nos olhos, num falar de coração a coração? Como podemos chegar a isso? Como estão os nossos olhos e os nossos corações? Ligados, desligados ou interligados? Paz
e bem. Obrigado.